Bom dia. Não sei se não. Cadê meus meninos? Bom dia. Todo mundo bem, galera? Peraí que eu não sei. Oi? Todo mundo bem? Uhum. Hoje eu tive um pequeno problema, porque geralmente quem me acorda é minha irmã, mas só que aí ela acabou esquecendo. E aí eu não pude ir na aula de inglês, mas aí eu pude vir nessa. É isso aqui. Coloca a presença no chat lá, galera. Coloca a presença no chat lá pra gente adiantar nossa aula. Nós vamos corrigir as atividades no final do capítulo 5. Ô, Clécio, Ei, Vix. e aí, como é que vai? Então, as páginas que você vai... Que susto. É a página 94 e a 96? Isso, Vitória. Muito bem. O quê? Ah, obrigada. Graças a Deus eu fiz, gente. Ô, tio, só que eu só não consegui fazer a questão 6, que era de pesquisa, tá bom? Aí não me venha falar pra eu ler, não, porque o resto eu fiz. Só a 6 que eu não consegui fazer. Eu também não consegui fazer as 6. Era pra pesquisar, mas eu não sabia o que ia pesquisar. Isso eu chamo Mas monte o resto estúpido. eu fiz, hein? Você quer procurar uma coisa, só que você nem sabe por que procurar. É claro, Ó, eu também eu não fiz fui, o não resto, sei, hein? não. Eu fiz 1, 2, enfim. Vocês sabem. É muito fácil. Preocupa não que eu vou ajudar vocês. Obrigada, Clécio. Ô, Clécio, que dia vai ser sua prova? Porque eu não tô entendendo muita coisa de geografia, não. Confesso pra Então, você. nós vamos fazer um combinado no final da aula para a gente começar a revisar os conteúdos justamente para a prova. Muito Eu não tô obrigada. entendendo muita coisa de geografia, não. Vocês estão estudando? Eu acho que geografia, assim, meio... Hã? Meio geografia. Você está estudando, Esther? Aleluia. Para entender tem que estudar, né? Só a Mari que está estudando tudo, né, Mari? Mari sabe de tudo. Não, tio. Eu estudo, mas tá meio ruim aqui, entendeu? Estudar a gente estuda, mas entender a gente não entende. Tá. Nós Na vamos medida chegar- do Exatamente possível. isso Mas que eu faço acontece. tudo certinho, tio. Na medida do possível. Para vocês entenderem o que vocês estão fazendo, vocês não podem passar para frente sem entender aquilo que vocês estavam fazendo. Eu entendo o que eu tô fazendo, mas só que eu não entendo o que a pergunta tá perguntando. Essa é a parte mais difícil de estudar, principalmente geografia. Talvez história também dessas dificuldades, mas geografia tem muito. História Exato. é difícil também. Eu entendo o porque conteúdo, você vou lá tem que- pras questões falando assim, agora eu acerto tudo. Aí chega aquelas Aí perguntas você não que consegue você entender a pergunta, né? Tá. Por isso que é importante a gente corrigir também quando faz, né? Quando você faz essas perguntas aí, é importante corrigir, porque ele vai tirando as dúvidas. Deixa eu partilhar a tela aqui para a gente adiantar, senão não dá tempo nem corrigir hoje. Que é muita coisa. Tá partilhando aí? Sim. Partilhou? Uhum. Compartilhou. Calma aí, tio, que eu vou ligar a luz aqui pra eu poder ligar a câmera. Posso? Oi. Uau. O que Parabéns. foi isso? Isso foi... Não, nem. Vamos lá. Isso foi mágico, gente. Eu Vou chegar. admiro que você faz coisas de Star Trek, mas... Poxa, Que foi isso? Eu estou Eu saí e a gente tava impressionada. falando da revisão. A gente entrou, tava falando de Star Trek. O que aconteceu aqui?
Galera, A animação lá que o tio Eu fez. estou impressionado que você admire Star Trek. Eu estou admirado que você gosta de Star Trek. Talvez. bora, galera, Eu vamos sou seguir aí, ó. Primeira Mas, pergunta. poxa, foi muito ruim. O que é Mostra pra Luana o Ô, negócio. tio, você vê Star Ela Trek? não viu. eu vou desligar o áudio de vocês, tá? Não. Ah, Vamos lá. O que é regionalizar? E qual é a importância da regionalização? Essa pergunta aí tá bem facinho, né? É bem diretão aí. Então, o que é regionalizar? Organizar um espaço em partes menores, considerando características semelhantes, segundo critérios pré-estabelecidos. Critérios pré-estabelecidos, segundo critério, segundo qual a informação que eu vou usar para eu não dividir o tô conseguindo território. achar. É de ordem natural, é de ordem humana, é de ordem... Oi, Eu só não sei se a minha resposta tá certa. Eu posso ler pra ver se tá certa? pode. Tá, ai meu Deus. Tá, regionalizar é dividir um território de acordo com suas economias e etc. A importância da regionalização Peraí, é Vitória. ter... Ih, Olha meu só, Deus. quando você coloca assim, dividir o território de acordo com sua economia e etc., ao invés de você colocar economia, coloca critérios, com base em algum critério. Eu posso regionalizar com base nas características naturais, eu posso regionalizar com base nas características econômicas, nas características culturais, do jeito que eu quiser, entendeu? Aham, Agora continua. obrigada. Eu acho que... Enfim, a importância da regionalização é ter uma maior organização do território. Ai, Para quê? não sei. Porque você vai conhecer melhor as características, você vai poder estudar melhor esse território e vai poder estabelecer principalmente políticas adequadas para cada região. Eu tinha colocado para permitir um melhor controle sobre o território, segundo a Melhor controle, melhor administração, porque você dividindo o território por característica, as políticas públicas que eu vou tomar, as decisões que eu vou tomar para a região nordeste do Brasil, por exemplo, vai ser diferente para a região da Amazônia. Concorda comigo? Sim. Na Amazônia tem uma característica humana, uma característica natural bem diferente da região nordeste. Então, eu vou tomar políticas, eu vou ter políticas e tomar decisões diferentes para as duas regiões. Então, uma das necessidades, uma das importâncias da regionalização é isso aí. É eu ter territórios divididos para que eu possa tomar decisões adequadas para cada região. É o que está na respostazinha aí do livro. Tá aparecendo a resposta aí, não tá? Uhum. Beleza. Então, vamos para 2. Já. Complete o quadro a seguir. Então, eu tenho um quadro. Nesse quadro, eu tenho a regionalização, eu tenho os 3 tipos, de acordo com o IBGE, de acordo com os complexos econômicos e de acordo com o Milton Santos. Muito bem. Principais critérios adotados e a região a que pertence o estado que você mora. Então, macro-região do IBGE. Quais são os critérios adotados? Eu tenho as características naturais e as características socioeconômicas. Características socioeconômicas têm a ver com sociedade, com as pessoas e com a economia, ou seja, com a cultura, com os hábitos e com a economia do lugar. Esses são os critérios que o IBGE vai utilizar. A região a que pertence o estado que você mora. Opa, foi errado. Região Sudeste. Oi. Poxa, tio, eu botei tanta coisa. Tanta coisa. Eu coloquei É só isso. Eu botei muito mesmo. Anotada, enfim. Mas vamos lá, você colocou isso aí, tá bom. Complexos geoeconômicos. Eles vão considerar os fatores históricos, econômicos, culturais e naturais. É bem parecido com os critérios adotados pelo IBGE, certo? Em qual região que a gente mora? Da região Centro-Sul. Qual é a diferença, a principal diferença dessas duas regionalizações? A principal diferença é que os complexos econômicos, eles não vão respeitar os limites dos estados. Eles vão dividir de acordo com as características e não vai respeitar o limite dos estados. E vai ser uma divisão menos abrangente. Ela vai dividir o Brasil só em 3 regiões. A região Centro-Sul, Nordeste e Amazônia. Os 4 Brasis, eles vão... Qual é o critério que o Milton Santos vai utilizar?
o uso da técnica da ciência e tecnologia da informação para produzir e transformar o espaço geográfico. Percebe que aqui eu tenho uma diferença bem grande. Eu não vou usar dados, informações naturais, econômicas, naturais, sociais. Eu vou usar o uso de tecnologia e ciência para dividir essa região. Então, vou ter o Brasil dividido em 4 regiões. Qual o Espírito Santo vai fazer parte? Da região concentrada. Beleza? Lá na frente, a gente vai trabalhar uns mapinhas, talvez fique melhor para vocês visualizarem isso aí. Mas a respostazinha no quadrozinho é esse aí. Beleza? Acertaram aí? Vamos lá. Tem o texto a seguir. Aprendi na década de 1960 que o estado de São Paulo fazia Tio, você pode parte voltar rapidinho, que eu tava copiando de cima ainda. Obrigada. Terminou? Pode, galera? Pode. Pode, Matheus. Pode. Aprendi na década de 60 que o estado de São Paulo fazia parte da região sul, Minas Gerais estava na região leste, assim como a Bahia, o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Sergipe. Certo dia, um professor, já na década de 70, disse que São Paulo estava no sudeste, bem como o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fiquei chocado, os estados mudaram de posição e eu nem havia percebido. Imagine que você conhece a pessoa que fez o depoimento anterior. Explique a ela que os estados não mudam de lugar, mencionando o que realmente acontece, como ocorre essas mudanças e o seu objetivo. Então, vai estar falando basicamente, galera, daquelas mudanças, das regionalizações que vocês estudaram, né? Aqueles movimentos do IBGE, aquelas alterações nas regionalizações que o IBGE foi estabelecendo. Então, o que aconteceu de fato? Então, a gente tem, os estados continuam no mesmo local, a mudança ocorreu somente na maneira de classificá-los. A finalidade básica da regionalização, de novo, ó, é possibilitar a agregação e a divulgação de dados estatísticos sobre os mais variados temas, como população residente, produção econômica, etc., além do planejamento estratégico para investimentos na saúde e na educação. Tá vendo? Está falando de tomada de decisão de novo. Então, tio, Nossa, mano, quase como eu vomitei falaria com essa agora. pessoa, Tio, mas eu não estaria tão completa assim. eu coloquei, os estados não mudam de lugar, são feitas apenas mudanças nas regiões para a melhor organização do país. Exato. Tá bom. Eu coloquei a mesma coisa que a Cecília, só que eu acrescentei economia. Exato. Não, É mas o tá bom. cacto. Exato. Vocês precisam entender que houve uma mudança nas divisões regionais, os estados continuam, obviamente, no mesmo lugar. Houve uma mudança na divisão regional, que essa divisão nova vai ter sempre o intuito, vai ter sempre o objetivo de melhorar a classificação desses estados, de agrupar estados com mais semelhanças dentro da mesma região, para os dados não serem falhos. Bacana? Porque, por exemplo, se eu coloco o estado da Bahia, por exemplo, dentro da região sudeste, e vou classificar como uma região mais urbanizada e mais industrializada, a Bahia vai fazer um ponto contra isso aí. Porque lá eu tenho muito mais regiões pobres, eu tenho muito mais lugares não industrializados, entendeu? Então, quando eu crio um grupo de estados com fidelidade àquelas características, fica mais fácil de eu estudar, de eu trabalhar e, principalmente, de eu administrar esse território. Beleza? Não sei se vocês estão acompanhando o jornal, ficou até meio cansativo acompanhar o jornal, mas a gente sempre percebe o seguinte: os estados que fazem parte da mesma região,
eles são sempre colocados num grupo com essas notícias do corona, da Covid e tal. Esses estados da mesma região, eles sempre têm consórcios de secretários de saúde, eles sempre têm uma afinidade muito mais próxima entre os governadores. Por quê? Porque são estados com características mais parecidas, beleza? Então, esse é o intuito de regionalização, você agrupar estados com regiões, né? Lugares com características semelhantes. Posso passar? Pode. Não for nada, eu posso. Então, qual a principal vantagem da regionalização das macro-regiões do IBGE? Norte, Nordeste, então essa é a regionalização do IBGE, né? Então, qual a principal vantagem disso? Eu tenho aqui... Cadê? Identificar o perfil populacional e socioeconômico de cada estado. A região considera os limites de cada estado. Isso é feito por meio de diversas pesquisas, como o censo demográfico. Lembra, foi vocês que me indicaram um site, que eu não sei o nome mais, que tem um número de pessoas que morrem, que nascem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? GeoFest? FestGeo? FestGeo. Então, se vocês adentrarem no site do IBGE e forem entrando ali nos dados estatísticos, vocês vão ver que tem dados parecidos com esse aí, por região, né? E vocês vão perceber que as nossas regiões, né, principalmente essas oficiais, que é onde o IBGE vai trabalhar mais os dados, elas têm características bem diferentes uma das outras. Né? Você vai ver que o Nordeste e a região Norte, por exemplo, do Brasil, são regiões com os indicadores sociais piores, que é onde você vai ter maior índices de mortalidade infantil, você vai ter as menores expectativas de vida. Então, você vai ter, dentro da nossa realidade, o reflexo dessas regionalizações e desses dados aí. Então, não é uma coisa distante de vocês, é uma coisa que a gente vivencia, né? Uma coisa que eu falo direto é o seguinte: perceba o quanto na cidade nossa você tem pessoas velhas, idosas, que estão bem, vivem, estão bem, estão ativas. Como é que eu vou achar isso dentro de um dado, de um indicador social? Se vocês analisarem o IDH do Espírito Santo, ele é um dos 4 melhores do Brasil, um dos 5 melhores do Brasil, eu acho. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Dentro desse índice tem a expectativa de vida. A nossa expectativa de vida, ela é bem elevada, né? Então, por isso que a gente está na rua, tem pessoas idosas na rua, porque a nossa expectativa de vida, ela é elevada. Questão 5. Explique por que a divisão do Brasil nos 3 grandes complexos geoeconômicos, Amazônia, Nordeste e do Sul, pode ser considerada que melhor apresenta um panorama da realidade nacional. Por que essa divisão vai ser que melhor apresenta um panorama? Não segue justamente o fato... Oi? Porque não segue as divisões estaduais? Porque o quê? Que não segue a divisão de território. Exatamente, exatamente. O fato de ela não considerar os limites dos estados, ela vai conseguir agrupar as características, por exemplo, igual o Nordeste, por exemplo. O Nordeste, ela pega uma pontinha do norte de Minas e coloca na região Nordeste. Por quê? Porque o norte de Minas ali, ele tem características sociais e econômicas e até naturais muito mais parecidas com a região Nordeste do que da região Sudeste. Então, essa divisão vai conseguir trazer para a gente um panorama mais real, né? Principalmente em estados que há regiões dentro do estado com uma diferença, né? Uma desigualdade muito grande do próprio estado. Porque não sei se vocês conhecem o norte de Minas, mas assim, é muito visível a diferença do norte de Minas para a região central de Minas Gerais. É muito visível as características naturais, humanas, culturais, né? Então, o norte de Minas fazer parte de Minas Gerais, para quem conhece e entende, vai achar até estranho por causa dos hábitos. Então, é muito mais Se não me engano, minha tia mora lá. Oi? Se não me engano, minha tia mora lá. No norte de Minas? Uhum. Então, alguém já falou com vocês sobre as características de lá? Às vezes a tia fala como é lá. Então, lá é muito seco, lá chove pouco. Então, assim, tem todas umas peculiaridades do Nordeste lá.
Mariana também conhece lá, por sinal. Né, Mariana? Cadê ela? Tá viva? Deixa eu ver se eu vejo ela. Conhece, Mariana, Norte de Minas? Conhece, né? Tá bom. Então, vamos lá. Compare a regionalização do IBGE com a do Pedro Pinchas Geiger. Aqui na minha frente. Tá. É porque tá na minha frente o negócio. Fica me atrapalhando. Eu enxergar aqui. Tá. Compare a regionalização do IBGE com a do Pedro Pinchas Geiger. Depois faça uma pesquisa para descobrir por que a regionalização em complexos geoeconômicos, letra A Amazônia engloba o oeste maranhense e a maior parte do estado do Mato Grosso. Então tá aqui, ó. A do Pedro Pinchas Geiger aqui, ó, o estado do Maranhão e a maior parte do estado do Mato Grosso aqui fica na região da Amazônia, enquanto no IBGE essa região do Maranhão faz parte da região Nordeste e o Mato Grosso faz parte da região Centro-Oeste. Então, por que que isso acontece? Por que ele fez isso? A gente já falou agora na questão 5 que ele não vai obedecer aos limites dos estados. Então, o Oeste Maranhense, a maior parte do Mato Grosso, vai apresentar características naturais, inclusive em função da floresta amazônica e socioeconômicas semelhantes à da região amazônica. Então, bem simples aí. Como essa parte da região aqui, ó, parece mais com a Amazônia do que com a região Nordeste e Centro-Oeste, o Pedro Pinchas vai colocar ele anexado à região da Amazônia. Uma outra coisa que a gente tem é o estado do Tocantins. O estado do Tocantins, ele faz parte da região Norte. Mas na divisão do Pedro Pinchas aqui, ó, ele faz parte uma partezinha aqui faz parte da região Centro-Sul. Por sinal, galera, essa região aqui, ó, estão vendo essa pontinha rosa aqui, onde que o mouse está passando? Essa região é chamada de Matopiba, né? Que é a região que vai englobar ali as divisas dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área onde a agricultura se desenvolveu de maneira muito acelerada, com uso de tecnologia muito intensa. Então, a região também é vocês já tomarem conhecimento. Então, vamos para a letra B. O Nordeste... Não, tio. É para você deixar no ar ainda, porque eu não consegui ver para poder anotar. Vai, Vitor, você anota aí. Obrigada. Nossa, quase vomitei agora. Eu tirei print. Pode passar, tio. Obrigada. Muito bem. Então, vamos lá. O Nordeste incorpora parte do norte de Minas Gerais. Aqui, quer ver? Aqui, ó. Nordeste, aqui, ó. Parte do norte de Minas Gerais, tá vendo? É o norte de Minas e Vale do Jequitinhonha, que faz parte da região Nordeste do Pedro Pinchas. Por quê? O norte de Minas apresenta características naturais, o clima semiárido e socioeconômicos semelhantes às do sertão nordestino. Então, por que que essas regiões vão fazer parte de outras? Por causa das características delas. É bem simples. O Centro-Sul alcança parte do oeste da Bahia, que eu acabei de falar. O oeste da Bahia é altamente desenvolvido em razão do cultivo do cacau, da expansão do agronegócio, baseado no cultivo e exportação de soja e derivados e da pecuária, bem como a produção de frutos pelo sistema de irrigação no curso médio do São Francisco. Então, o maior destaque dessa região, eu vou voltar só para explicar, dessa região do oeste da Bahia aqui, ó, é o desenvolvimento da agricultura e um desenvolvimento tecnológico, a agricultura com alto uso de tecnologia. Então, vai incorporar essa região, a região centro-sul do Brasil, que é considerada, a região centro-sul como um todo, a parte mais desenvolvida do Brasil, certo? Aí a gente vai pegar não só a região sudeste e sul, como o Milton Santos faz, mas vai pegar aquelas áreas de desenvolvimento, mesmo que voltado para a agricultura. Mas é uma agricultura que vocês estudaram lá no capítulo 2 ou 3, aquela agricultura comercial, com alto uso de tecnologia, com uso de sementes, um alto uso de tecnologia e insumos agrícolas aí. Pode passar? Está copiando ainda?
Nossa. Aê, gente, consegui anotar pelo menos um. Ô tio, você tem que esperar um pouquinho mais, né? Você é muito apressado. O que ele tá Já fazendo? anotou? Já Tá anotou? esperando. Já. Por que reclama? Até quando a gente faz aqui, o que você quer que eu faça? Não tô te entendendo, não. Vamos lá, galera. Observe os dados da tabela a seguir. Então, eu tenho os dados aí. Regiões e população. Região Sudeste, Nordeste, Sul, Nordeste e Centro-Oeste. Beleza. A população, a maior população na região Sudeste, depois a região Nordeste, depois a região Sul. Certo? A região com menor população no Brasil é a região Centro-Oeste. Beleza? Olha só, a região com menor população é a região Centro-Oeste. A região com menor densidade demográfica é a região Norte. Por quê? Hein, galera? Tá. Ô tio, eu coloquei a D. Tio, porque Tá muito ela é errado. maior, né? E tem pouca Eu pessoa. que é D. Isso Ô aí, tio, eu ó. coloquei D, mas deve estar errado. Vamos lá. Acho que eu coloquei a D Todas as também. informações apresentadas na tabela correta Deve por estar aqui. certo. Talvez esteja certo. Olha só, não há disparidade. Disparidade é desigualdade. Regionais do Brasil no que tange a distribuição da população. Por quê? Ela é bem distribuída. Está errado que a população não é bem distribuída, né? As maiores regiões do Brasil é as que têm... As maiores regiões não, né? O Nordeste não é grande. Mas aqui você tem a região Norte, são grandes regiões do Brasil, o Norte é a maior e é que tem menos população. As menores concentrações populacionais encontram-se no Nordeste, demonstrando que ainda há diferença significativa entre o Sudeste e o Nordeste do Brasil. Não. As maiores taxas de população concentram-se na região Centro-Oeste e Norte. Está errado. A maior taxa de população encontra-se nas regiões Sudeste, pelo fato de essa região também possuir a maior concentração urbana e industrial. A taxa da população é menor na região Norte devido à grande presença da floresta amazônica, que limita o desenvolvimento da região. É a letra D, de dado. Oi. Observe os mapas para responder as questões 8 e 10. Então, eu tenho aqueles dois mesmos mapas que a gente estava comparando ali, né? O do IBGE e o do PICHAS-Gay. A divisão oficial, segundo o IBGE, é a divisão oficial do planejamento. Os mapas 1 e 2 correspondem, respectivamente. O primeiro, a divisão oficial, segundo o IBGE, e a divisão oficial do planejamento federal. Não. Vocês sabem o que é 1 e 2, respectivamente, né? Uhum. Ah, beleza. A divisão oficial de planejamento e a divisão oficial, segundo o IBGE, também não. As divisões estaduais dos domínios morfoclimáticos, também não. A regionalização geoeconômica dos domínios morfoclimáticos, não. A divisão oficial, segundo o IBGE, e a regionalização geoeconômica. É isso aí. A letra E. E a escola. Bom. Ó, o critério na divisão regional considera as principais bacias hidrográficas, aspectos étnicos como o número de brancos e negros, elementos naturais como clima, vegetação e relevo, questões educacionais, o setor primário e distribuição da produção agrícola. Vocês marcaram qual? A letra C. A regionalização proposta no mapa 2, que é o do Pedro lá. Adota exclusivamente o critério político-administrativo? Não. E suas fronteiras, por sinal, não adota. Utiliza critérios abrangentes, como o processo de formação histórica e econômica do Brasil, associado à modernização brasileira por meio de suas atividades produtivas. É isso. Uma alternativa é essa. Desconsidera os limites entre os estados para a criação da chamada região concentrada, que abrange os estados da Amazônicos. Não, a região concentrada vai abranger os estados, principalmente do Sudeste e Sul, mais umas pontinhas ali. Engloba a porção do norte de Minas Gerais do complexo nordestino, tendo em vista suas características semiáridas e a semelhança do dinamismo econômico regional. É isso aí, a questão 2 e 4, alternativa 2 e 4. Questão B. Certo? Ô tio, qual é a 8? Acertei, compadre. É isso aí, Vitória. Galera, Qual é a 7, tio? A 8 é C.
A 8 é a E. Ah, tá. E a 7? É 7. D. Acertei tudo. Glória a Deus. Tá bravo. Tio, hoje, como a gente terminou o livro agora, você pode liberar a gente mais cedo, né? Assim, 9h30. Não, É, tá, tio, faz isso aí, tio. Galera, Já que a gente presta atenção terminou com vocês. rapidinho, Olha só. a gente ficou calado. Galera, olha só. Primeira coisa é o seguinte. Deixa eu até aumentar aqui para eu ver vocês. Primeira coisa é o seguinte. Quando termina o capítulo, vocês têm que ir nessa parte aqui e refletir sobre o que vocês aprenderam sobre isso aqui. O que é regionalizar, macro-regiões, complexos geoeconômicos do Estado do Brasil, que são as duas divisões, e as desigualdades regionais. Tá. Eu não vou fazer resumo disso aqui agora, não. Vou encerrar o compartilhamento e vamos lá. A nossa prova vai ser na outra semana, acho que dia 18, se eu não estiver enganado. A Carla que vai passar para vocês direitinho. Prova? E prova não. Não é exatamente uma prova. Revisão, né? né? Avaliar aquilo que vocês aprenderam, certo? Não é revisão, tá valendo nota dentro. Na então verdade, tá. assim, a gente não está no momento de pensar em nota, a gente está no momento de entender o que vocês aprenderam ou não durante esse período, né? Porque a gente está desde o início do ano estudando e a gente não teve nenhum processo de avaliação, não é avaliação com nota, mas de avaliar aquilo que vocês aprenderam. Então, a gente precisa avaliar isso, a gente precisa avaliar o que a gente está fazendo. E a gente já estudou 5 capítulos, a gente estudou coisa demais já até agora. Então, vai ficar muito difícil a gente conseguir fazer, quando voltar, avaliações de tudo de uma vez só, certo? Então, a gente precisa ir avaliando o que aprendeu ou não. O fato é que, na semana que vem, eu vou retomar o capítulo 1 para a gente tentar fazer revisões desse conteúdo, certo? Aí, o que eu pensei? Eu vou trazer um materialzinho para a gente discutir, criar tipo um debatezinho, certo? E vocês vão trazer perguntas para a gente. Então, eu vou pedir para cada um de vocês elaborarem 2 perguntas. Não peguem perguntas do livro, elaborem 2 perguntas lá do capítulo 1. Que aí eu vou trazer informações do capítulo 1. Vocês podem pegar o caderno, dar uma revisada e tal, para a gente discutir sobre os conteúdos do capítulo 1, certo? Aí, dependendo como for, a gente adianta para o capítulo 2 e 3 também. Combinado? Eu acho que não. E é pra quando isso? Para segunda-feira. Oh, Deus amado, sem misericórdia. O que tinha pra fazer? Mas, Matheus, você estava ouvindo, não, Matheus? Tava aqui vendo Não. negócio no livro. A gente tá surdo. Galera, A gente não liga. vocês vão elaborar cada ser humano, vocês vão revisar o capítulo 1, dar uma olhadinha no conteúdo, no caderno de vocês, no livro de vocês, e para elaborar 2 perguntinhas, certo? Para a gente revisar o capítulo 1, para a gente voltar lá atrás e revisar o capítulo 1, certo? Tem alguma dúvida agora? Não. Muito bem. O que o capítulo 1 fala? Eu nem lembro, tem tanto tempo. Deixa eu pegar aqui. Vai falar do território brasileiro, vai falar do clima, vegetação. É isso aí. Ai, eu mereço. É bem tranquilo. Bem sossegadinho. Beleza? Eu não passei as páginas para revisar na Alunos Book ainda não. Mas eu vou passar. O problema foi o Nike que mandou. O problema, galera, é o seguinte. A aula minha é na segunda-feira, então eu vou lançar a aula só no domingo, para não ficar muito velha, não ficar para trás lá no Alunos Book. Mas eu vou pedir para a Carla, lá para quinta-feira, dar uma reforçada com vocês. Tá bom? Quinta não, porque é feriado. Eu pedi para mandar mensagem na quarta-feira para reforçar. Vocês estão folgados essa semana que quarta e quinta não tem aula? Dá para vocês estudarem, relaxarem. Oi? Que dia vai ser sua prova mesmo? Eu não sei exatamente, Vitória, que dia que é. Não é prova, não. Não carrega esse nome, não, para não criar um peso na sua consciência, não. Não criar um fardo. Definitivamente não. Tio, tá pesando já, tá pesando. Não cria isso na cabecinha de vocês, não. Tranquilo, galera? Alguma dúvida sobre o assunto de hoje? Não consegui ouvir porque uma pessoa de Curitiba me ligou. Uau! Definitivamente não é coisa muito importante que você definitivamente não deve perder. É uma prova, mas você não quer que fale o nome prova, né? Galera, Avaliação. Não, avaliação Com do que nota. aprendeu. Ou Galera, seja, uma Avaliação prova. com nota do que você não fez até hoje. Eu? Exatamente.
Ai, meu Deus. É dia Avaliação 22. que condena você. Galera, hein, só para encerrar, a gente precisa, é o que eu já expliquei já, vocês não ouviram, mas eu já expliquei. A gente precisa avaliar o que vocês aprenderam ou não. A parte mais importante da escola é aprender. Nota é consequência daquilo que você aprendeu, entendeu? Então, assim, esquece esse negócio de nota, não se apegue a isso não, e vamos tentar consolidar aquilo que a gente aprendeu de fato, beleza? Faz as duas perguntinhas, na semana que vem a gente volta revisando o capítulo, para a gente relembrar o que aprendeu aí. Arthur, quer falar? Fala, meu filho. Fala, Arthur. Fala. Eu não estou ouvindo, Arthur. Você quer falar ou não quer falar, meu filho? Fala, Arthur. Galera, vamos encerrar a aula, tá? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Não esqueça que vocês têm que fazer. Beijos. Até a próxima semana.